Olá, senhoras e senhoras. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Ventriloquia. Fernando Valdrez, o mais conhecido de Portugal. Olá, Fernando, bem-vindo. Olá, grande amigo João Calhas. Boa tarde, daqui de Portugal, Boa para a tarde também Suíça. aqui da Suíça. Exatamente. Deixe-me só anunciar que amanhã temos um dos mais carismáticos povoenses da Terra da Maria da Fonte, também em entrevista comigo. E Ótimo. depois, no sábado, temos o lançamento do livro do Fernando Leão Rebordosa, que é o correspondente da revista Repórter X, em Paris. Para dizer que este programa é patrocinado pela agência Césares AG de Basel e Zurique. Fernando, bem disposto? Ótimo. Ótimo. Está um lindo dia aqui em Portugal. Aqui no... Hoje também está um rico dia aqui na Suíça, mas não está muito para andar de manga curta lá fora. Fernando, temos muito que conversar. Vamos conversar um bocadinho? Vamos. Bem, eu já fui servido aqui com Red Bull para me dar energia. Ótimo. Prontos, ok, muito bem. O Fernando Valdrez nasceu na cidade invicta, portanto no Porto. Depois foi viver para Irmesinde e voltou ao Porto, à sua terra natal. Tem apenas o quarto ano de escolaridade. Era obrigatória nessa altura, não é? Porque pouca gente Não, fazia mais o quarto que o ano, é quarto o ano. segundo ano da escola comercial. Portanto, agora o Exatamente. quarto ano é o segundo ano da escola comercial e industrial. As pessoas com o quarto ano na altura eram mais sábias do que as pessoas hoje na faculdade. Há pessoas que dizem isso, mas E alguns são verdadeiros filósofos. Aliás, o Fernando é um sim, deles. sim. Não, eu estou Porque sempre a aprender. a escola da Exato. vida também nos ensina, não é? Muito. E no seu tempo a vida era muito mais rígida e levada muito mais a sério. Exatamente. Não é? Não havia computadores, não havia redes sociais, Não havia nada. as comunicações eram por cartas. Quando era? Exatamente. E a notícia na freguesia ou no conselho era de boca a boca. Exatamente. Estendia-se como uma bomba rapidamente. É verdade. Hoje é num clique na rede social. Portanto, qual é a sua profissão? A minha profissão, neste momento, eu sou ventríloco. Ventríloco. Está a ver? Eu já estou a começar a aprender. Tinha dificuldade em dizer a palavra. Aliás, eu ouvia e escrevia mal. Por isso é que eu seletrava mal. E há quantos anos, Fernando? Há 46 anos É uma vida. que exerço esta arte. É uma vida, exatamente. É uma vida. O Fernando começou por imitar vozes. Quem é que Imitava a começou a voz, imitar? exatamente. Quem Imitava começou a o imitar? Vitorino Nésio, aquele programa, se bem me lembro, o Pedro Almeida Melo, o João Coito, o António Lopes Ribeiro, do Museu de Cinema, e outras figuras romanianas dessa altura, portanto, quando eu tinha os meus 17, 18, 19 anos, agora tenho 66. Oh, Fernando, então deixem uma mensagem na voz do nosso ex-presidente da República, Ramalhianes. Posso tentar, já não imito a voz há muitos anos, né? Mas vou tentar. Portugueses, Concentra-se. é com imenso prazer que o encontro aqui. Estou aqui a falar para o meu grande amigo, o diretor da revista Repórter X, o meu grande amigo Calhas. É com imenso prazer. Desejo a todos os portugueses e portuguesas um grande abraço e muitas felicidades. Muito obrigado. Fernando, quando se imita alguém, exige muita concentração e também estudar a pessoa e treinar, Exatamente. muito treinamento.
Exatamente, já há 40 anos que não, não imitava, né? A ventriloquia é a arte de projetar a voz, de maneira a que os sons pareçam vir de outra fonte falante. Explique-me melhor, Fernando. Exatamente. É necessário, portanto, controlar muito bem as cordas vocais, portanto, o estômago, as paredes do estômago e respirar, portanto, saber controlar muito bem a respiração para introduzir, portanto, outras vozes que neste momento são, portanto, os meus amigos inseparáveis, né? Que é o Lucianito e o Chico. Uhum. O Fernando começou a treinar com boneco. Olha, eu até lhe vou dizer uma coisa, Fernando. Eu comecei a treinar com umas meninas. Criancinhas da minha idade. O Fernando foi com boneco. Ora, explique-me lá. Como é que eu comecei? Sim, a treinar. Como é que surgiu esse bichinho? Exatamente, comecei a manusear o boneco, não é? Comprei, portanto, mandei. Foi uma amiga minha que me fez um pequeno boneco em pano, não é? Onde fiz os meus primeiros espetáculos. Onde o primeiro espetáculo que eu realizei, tinha os meus 17 anos, foi nos Bombeiros Voluntários de Irmesinde, onde tenho residência, onde vivo, apesar de ter nascido na cidade do Porto, em Santo Ildefonso. Portanto, é um espetáculo solidário. Exatamente, espetáculos solidários. Muito bem. Mais tarde adquiriu 2 bonecos em Paris e mais 2 bonecos em Londres. Em Londres, exatamente. Mandei vir de Paris 2 bonecos e depois, passado uns anos, adquiri mais 2 em Londres. Qual é a diferença entre bonecos? Portanto, o manuseamento, estes que eu comprei em Londres, são mais fáceis de manusear. Os bonecos que eu comprei em França é tudo através de cordas, né? E, portanto, o sistema é diferente. Uma pessoa tem de colocar os dedos, os 2 dedos, o polegar e através das cordas está sujeito a arrebentar, portanto, a corda, né? Os fios que estão atrás da cabeça do boneco, né? Uhum. E já me aconteceu num espetáculo, tinha os bonecos pousados numa mesa antes de entrar em palco e uma menina, sem querer, pegou e puxou pelas cordas e rebentou-me, portanto, a corda cortou, não é? E eu entrei no palco com os 2 bonecos, mal eu sabia que um dos bonecos já não abria a boca. E então ela fechou-lhe a boca, para ele não falar. Exatamente, para não falar. E o outro boneco virou-se para o colega, disse, olha, vai lá para trás, porque eu agora quero sozinho aqui com o Valdrez. Mal o público sabia que um dos bonecos já não funcionava. Mas funcionava a voz do Valdrez, não é? Como artista. Exatamente. E fiquei só com o boneco. O segredo para um bom show em palco, Fernando? Portanto, o essencial é o diálogo que nós temos permanente desde o primeiro minuto até ao final com o público. E fazer várias perguntas e o público estar constantemente atento àquilo que os bonecos dizem, o diálogo entre o ventríloco e o próprio boneco, neste caso são 2, não é? Porque tem mais outros 2. Aquecer a voz e muito controle dos movimentos da garganta e não estar rouco também faz parte.
Exatamente, não posso estar constipado, tenho que ter muito cuidado com a garganta, com a voz, nada de bebidas geladas, o fumo muitas vezes no palco, muitas vezes aqueles fumos que eles deitam no palco é prejudicial para um ventríloco, não é? Coisa que a maior parte do povo não conhece, não é? Não sabe, e é necessário chegar antes, falar com os técnicos ou com o técnico e preparar muito bem os microfones, afinar muito bem os microfones para que o público, que é o público que merece tudo, né? O que está à nossa frente, ou seja, no auditório, num espetáculo ao ar livre, né? Compreenda perfeitamente o diálogo entre o ventríloco e os próprios bonecos, as próprias personagens que eu próprio dou vida, falo, portanto, sou eu que dou a vida aos bonecos. E em quem se inspira, Valdrez? Portanto, eu neste momento tento falar de temas variados e procurar, quando vou falar uma determinada cidade, uma região, falar de pessoas, portanto, que são conhecidas, determinados monumentos, falar um pouco da história da localidade, tenho que estudar antes, e durante o texto, introduzir pequenos assuntos, pequenas frases relativas ao ambiente, à cidade onde estão e ao tipo de pessoas com quem estou a atuar, para quem estou a atuar. Para crianças é diferente, né? Se for no hospital, atuar num hospital é muito diferente, né? Muitas vezes nas enfermarias, de ir cama a cama, ou nos bombeiros, ou atuar para uns bombeiros voluntários, sei lá, ou num hospital psiquiátrico, ou com crianças com cancro, é muito diferente. Cada espetáculo tem de introduzir determinadas frases, né, em cada espetáculo, apesar de ter 46 anos. Exatamente. 46 anos a atuar grátis em hospitais. Hospitais, é um exatamente. ventríloco solidário. Exatamente, em lares, a terceira idade, nas corporações de bombeiros, a angriar fundos para crianças ou adultos que precisem de fazer fisioterapia e outras Cruz Vermelha, não é? Também. Cruz Vermelha, tinha referido. Cruz Vermelha, e na Liga também, contra o cancro, Liga contra o cancro também, já me convidaram para ir a Lisboa e estou sempre disponível. Ainda há pouco tempo ligaram-me da Madeira, os bombeiros no Funchal, para eu, portanto, quando chegar lá, tentar organizar um evento para a angriação de fundos para eles, porque eles merecem. Claramente. Fernando, já cá veio à Suíça, à gala da Repórter X, e está convidado mais uma vez para dia 27 de maio. 27 de maio, já agradeço ao meu grande amigo Quelhas, o diretor da revista Repórter X. Não tem que agradecer. O convite que me fez, porque é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aí com vocês, consigo, e estar com a comunidade, mais uma vez com a comunidade portuguesa, que sinto-me em casa, porque sou sempre muito bem recebido, muito bem acarinhado pela comunidade portuguesa aí na Suíça, em toda a Suíça. Fernando, da outra vez fez 2 atuações diferentes, em 2 locais diferentes. Foi no Gandara e foi em Leesburg. Em 2 Leesburg, exatamente. uma foi com os tais bonecos
não é? Que se chama, é o Chico e qual é o outro? O Lucianito. E o Lucianito. São esses que vão. E depois usou duas pessoas. Uma vinda Exatamente, de Portugal, que era o Miranda Bengaleiro, não é? Exatamente. E eu no final, em a maior parte, em muitos espetáculos, portanto, convido um casal e mudo-lhes as vozes. Uhum. E, portanto, era uma senhora de cá, que eu voltou-me a esquecer o nome, assim de repente. Eu acho que o pessoal que achou mais graça o Fernando dar voz a essas duas pessoas, um homem e uma mulher. Acho que reagiu mais. Exatamente. Eu não sei, mas principalmente os cantores que cantam diversas músicas, quando vê que um povo está apagado, muda de música. E se a música faz reagir o seu público, ele vai continuar com esse ritmo. Não é que haja lá 2 ou 3 que não gostem. O que interessa é que a maior parte reaja. O Fernando também faz esse tipo de comunicação com o público. Logo no início. Como é que eles reagem mais, se com os bonecos, se com os humanos. Exatamente. A fazer de marioneta, digamos. Eu tento sempre, antes, até nos primeiros minutos, ver a sala, ver o ambiente, o que é que as pessoas gostam de falar e de comunicar e falar um pouco, dialogar com as pessoas e com as crianças na sala ou no auditório ou ao ar livre. Muitas vezes chamo crianças ao palco e há um diálogo permanente entre as crianças, porque as crianças gostam de perguntar muitas coisas aos bonecos. Eu facilito, e até no final dos espetáculos, quem quiser, as crianças ou até os próprios adultos, muitas vezes acontece que vêm ter comigo no final do espetáculo fazer uma série de perguntas sobre sobre a arte da ventriloquia. E eu estou sempre disponível porque estou sempre a aprender com as pessoas e com as crianças, com os adultos, pequenos, muitas vezes dão-me ideias, não é? E pessoas, portanto, que eu dialogo durante os dias, né? Durante o tempo, né? E pequenos pormenores que eu depois introduzo no meu texto, né? Improviso. Fernando, eu tinha esta pergunta basicamente para o fim, mas como falou em aulas, também dá aulas de ventriloquia. Ventriloquia, exatamente. Eu comecei, portanto, foi através de um amigo meu que é cientista, que é o Mário Souza, que é um dos maiores cientistas do mundo, na área dele, né, que está no Instituto Biomédico Isabel Salazar, que ele estava a ler o jornal de notícias e a filha olhou, uma menina que tem 12 anos, que é a Inês, olhou para a foto e disse: papá, eu queria que contactasse aqui com este senhor, com o Sr. Valdrez, eu queria aprender, queria ver se tinha condições para ser ventríloca. E ela neste momento já anda portanto, esteve um ano comigo, portanto, eu deslocava-me o cientista, o Mário Souza, daqui da cidade do Porto, vinha à minha casa buscar-me por volta das 10 horas, mais ou menos, e eu estava lá em casa dele durante uma hora a dar aulas, não é bem aulas, portanto é fazer uma série de exercícios, aquilo que eu vou começar a fazer com outras crianças, rapazes e raparigas de várias escolas que estão interessados.
E a Inês, a Inês tem jeito para a coisa? A Inês tem muito, muitas, Então vai ser uma futura exatamente, eu acho, exatamente, ventrílocua. exatamente, vai ser, em princípio, a única menina dentro desta arte que eu conheça, porque eu tenho muitos amigos do norte a sul do país e neste momento, a nível de magia, há muitas senhoras, há já várias senhoras aqui em Portugal a fazer magia e por esse mundo fora, não é? E aí, portanto, na Suíça, por exemplo, já tive a oportunidade de estar com o Peter Marby, que os pais são de São Moritz, e é um dos melhores mágicos, foi campeão do mundo em manipulação, é suíço, já tive a oportunidade de atuar com vários suíços, americanos, ingleses, em campeonatos internacionais de magia organizados aqui em Portugal. Uhum. Oh, Fernando, perdão, não podia deixar de lhe perguntar, nesses diálogos que dá voz aos bonecos, ou neste caso às maionetas, que são os humanos, usa a sátrica ou a atualidade política ou social como crítica? Sim, às vezes eu utilizo. Outras vezes eu utilizo outras áreas, a área da história, a área da matemática e outras, portanto, situações, mas muitas vezes procuro introduzir, portanto, quando vou a uma localidade, falar de figuras conhecidas, de templos, de monumentos que existem nessa região, e estou sempre disposto e queria, como eu disse, desde o primeiro minuto até ao final do meu espetáculo, aquilo que se notou quando estive no Coliseu dos Recreios, o diretor artístico dos Coliseus, portanto, quando me convidou para atuar no Coliseu dos Recreios, com artistas do Circo Soleil, do Circo Monte Carlo, tive a oportunidade de ver centenas de crianças e adultos com as mãos no ar e a tentar fazer perguntas para os bonecos. E eu não, Fernando, e isso é muito bom. Portanto, Fernando, o Coliseu dos Recreios em Lisboa, onde atuou nesse espetáculo com o Circo Soleil e o Circo de Monte Carlo do Mónaco, exibiu a bandeira portuguesa. Realmente pediram-me, cada país tinha que desfilar com a sua bandeira e eu era praticamente o único português, tirando os palhaços, que é evidente que numa companhia internacional de circo, no Coliseu dos Recreios ou no Coliseu do Porto, não é? Eu era o único português, portanto, e tive de desfilar. Foi uma emoção muito grande estar no meu país, nas maiores salas do mundo, que é o Coliseu dos Recreios, desfilar e ter a oportunidade de atuar com os melhores artistas, né? Tive a oportunidade de trabalhar, de atuar com russos, com chineses, com holandeses e de outras nacionalidades, trapezistas, malabaristas, equilibristas, domadores, e a minha área, como não é de circo, né? Mas o diretor artístico dos Coliseus resolveu em janeiro de 2012 ligar-me a perguntar-me se eu estava disponível para dezembro para realizar alguns espetáculos no Coliseu, integrar a Companhia Internacional de Circo. E foi muito bom para mim. Aprendi muito. Fernando, além do convite da gala da Repórter X, tem outro convite para ir a Monte Carlo. Quem é que faz este convite? Portanto, é o próprio diretor artístico do Coliseu,
já me fez o convite já há uns anos, né? Mas eu não pude ir, para assistir a um dos maiores espetáculos do mundo, que é a companhia, o Circo Monte Carlo. Neste momento há mais convites, há algumas saídas mais. Neste momento estou à espera, estou a aguardar, portanto, já me convidaram para ir a São Paulo, ao Rio de Janeiro, ao Brasil. Estou à espera de convites para a França, para a Bélgica, para o Luxemburgo, onde eu estou muitas vezes no Luxemburgo, através do meu amigo Comendador Trindade, e outros países. Estados Unidos, Canadá, que já me fizeram o convite também, só estou agora, depende dos valores, portanto, das condições, das datas, para se concretizar esse voltar, portanto, a percorrer, porque este problema da pandemia criou muitos problemas, portanto, à minha área, né, e a todos os artistas, aos cantores, aos fadistas, aos mágicos, a todos nós estivemos parados, né? E há colegas meus dentro da canção que agora estão a retomar, né? Grandes nomes e cantores, né? E mágicos e palhaços e de outras áreas, e isso é muito bom, fico muito contente, porque eu dou-me bem com toda a gente, com todos os artistas, e já tive a oportunidade de atuar com grandes nomes e pessoas espetaculares, e neste momento estou a organizar a montar um espetáculo com um grande amigo meu que está na RTP, que é o Daniel Fernandes, que faz parte do júri, que é um dos maiores tenores do mundo, o Olimac, que faz sombras chinesas, já é um artista que já percorreu os casinos e já atuou em vários países também, em sombras chinesas, que é uma área também muito pouco vista em Portugal e no mundo, há muito poucos. Outro amigo meu que faz magia cómica, que está no Casino de Espinho, e, portanto, a Picolé, já falei com a Picolé, que esteve na RTP também, que também gostaria de integrar o espetáculo que eu juntamente com o Olimac, das Sombras Chinesas, ver se começamos a promover, a dar a conhecer às comunidades portuguesas um espetáculo de 2 horas, no caso de quererem, ou no caso de quererem só que eu vá, ou outro colega meu tenor, o Daniel Fernandes, ou o Mágico, Magia Cómica, portanto, o público, as associações, as casas portuguesas, as associações de pais podem, se precisarem de uma parelha de palhaços, ou um mágico fazer magia cómica, ou manipulação, ou outra área, ou hipnose, ou imitação, eu terei muito gosto de dar os contactos. É aquilo que eu faço, e muitas vezes levo publicidade uns aos outros. Só fazendo publicidade uns aos outros é possível chegar mais longe, não é, Fernando? Eu levo artistas, eu sempre que, amigo Calhas, eu levo sempre artistas, como já levei, cantores a vários países, mágicos e outras áreas, porque estou sempre disponível para não ser sempre disponível a colaborar com os meus amigos, porque para mim os artistas, eu dou-me muitíssimo bem com eles todos, não é? E isso é muito bom, porque e sinto-me bem. Fernando, sinto-me bem em cima do palco. Fernando, concentre-se. Eu vou-lhe pedir para fazer uma sátrica ou uma crítica à Rússia e à Ucrânia. Eu tenho aqui 2 marionetas, olha. Esta é a Ucrânia e esta aqui é a Rússia. Concentre-se e comece. Mas como? Uma crítica, posso... a sua marioneta. Use estas 2 marionetas. Não, mas eu posso falar, eu falo com a minha voz, não é? Claramente, mas as marionetas estão aqui. Não tenho as suas aí à mão, pois não?
Não, não tenho, não tenho, não tenho. Mas eu posso falar e dar a minha opinião, como tenho dado sempre. Não, você está em palco. Você agora está em palco. Temos aqui as mais honestas. Sim, sim. Mas o que eu quero neste momento é que acabe rapidamente a guerra. Sim, dependendo disso, quero que faça uma crítica. Faça uma crítica como esteja com 1000 pessoas à sua frente. Sim, mas o povo ucraniano está a ser invadido e por uma pessoa que está a fazer muito mal aos ucranianos. Eu estou ao lado do povo ucraniano e estarei sempre ao lado das pessoas que são oprimidas, que estão a ser invadidas. Certo, certo. Mas quero que o faça como artista, com as suas duas marionetas, com o Chico e com a... Mas com as vozes deles. Exatamente. Mas com as vozes deles, neste momento, é impossível. Inventa a voz, é igual. É? Inventa a voz, é igual. Faça com a sua voz, faça a crítica. Com a minha voz, não, exatamente. Sim, exatamente. Lucianito, o que é que tu achas do país, portanto, da Rússia estar a invadir a Ucrânia? Eu acho muito mal, exatamente. Acho que o povo ucraniano não merecia ser invadido e ser muito mal tratado pela Rússia, por um senhor, uma pessoa que não tem escrúpulos nenhuns, que invade, bombardeia um país que não é dele e que não tinha nada que estar a invadir a Ucrânia. Está muito bem, Fernando. Por isso é que eu estou sempre ao lado do povo ucraniano e estarei sempre ao lado dele e sempre que e continuarei a estar a lutar contra essa figura que está a matar um povo, a bombardear um povo. Meu caro amigo Fernando Valdrez, já atuou com muitos artistas portugueses. Quer citar aí alguns? Muitos. Já atuei. Alguns que lhe tocaram, que foi um prazer estar com eles e etc. Sim. Foi, portanto, um dos artistas que mais me tocou foi o Carlos Paião. Nosso saudoso Carlos Paião, exatamente. O Carlos Paião, a Canda Branca Flor e muitos outros. Muito o bem. Rui Veloso, que estive com ele no Hospital Santo António, no programa que foi transmitido para todo o mundo, chamado Natal dos Hospitais, os Trabalhadores do Comércio e muitos outros. O Fernando tinha-me citado ontem, no pré-aviso desta entrevista, que os chamados artistas de topo alugam as salas dos coliseus. Mas que ninguém fala nisso. Enquanto que o Fernando Valdrez é convidado diretamente para representar a ventriloquia. Ventriloquia, exatamente. Eu não sabia, em 2012, o próprio diretor artístico dos Coliseus me disse que os cantores, para atuar nos Coliseus, têm de alugar a sala. Eu estava convencido, e todo o povo, em geral, está convencido que é o próprio Coliseu que os convida. Não. Não, ele tem de alugar a sala. Alugam a sala para fazer um espetáculo da linha de veio lucro. Cantor, qualquer cantor, qualquer conjunto, qualquer grupo, seja estrangeiro, seja português, seja pode chegar ao Coliseu dos Recreios ou ao Coliseu do Porto e alugar a sala.
marcar o dia, tem de pagar um valor, na altura, no Coliseu dos Creios, tinha de pagar 10 mil euros, eu acho que deve manter os 10 mil euros pela sala, né? O aluguer de uma sala, o Coliseu dos Creios, que é... Oh, e o meu Arena também, né? Também, agora não sei o valor, né? Mas não, está, não é o caso, não é? O Coliseu do Porto, para qualquer artista, qualquer cantor que queira alugar a sala de janeiro, em qualquer altura do ano, não é? Tem de pagar o aluguer da sala. Não é contratado pelo Coliseu. Mas é engraçado que principalmente os artistas, cantores que vão à televisão dizem: eu gostava de atuar no Coliseu tal, não sei o quê, na sala tal, mas não diz que tem que pagar. Exatamente.